Para mim, realmente é uma honra estar falando para um grupo tão diverso, tão interessante e, sobretudo, de ativistas, né? E falando sobre algo que mora no meu coração, acho que já é parte da minha vida, que é a floresta, que é a Amazônia. Só para complementar, então, acho que vocês estão me vendo, né? Que eu estou com outro computador hoje. Eu vou passar uns slides. Eu acho que o intuito hoje dessa aula, então, deixa eu me apresentar, assim vocês sabem quem está falando, né? Então, a Juliana já falou, eu sou Patrícia Pinho, eu sou doutora em Ecologia Humana pela Universidade da Califórnia, onde, desde então, eu atuo na Amazônia, tentando entender formas e ações coletivas e sustentáveis que a gente vê arraigado nos povos originários, nas comunidades tradicionais, do manejo e promoção da biodiversidade que a gente vê na floresta e de que forma a gente pode usar tudo isso, esse conhecimento tradicional para alavancar a ciência, para políticas públicas robustas. Hoje eu estou como diretora adjunta de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é um dos únicos institutos, se eu não digo verdadeiramente amazônico, verdadeiramente brasileiro, e atuando aí há 30 anos em pró dessa grandiosidade que a gente, né, como brasileiro, tem orgulho de ter. Eu também fui autora, eu trabalho muito na temática de mudança climática, então eu sou uma das autoras líderes do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que é o IPCC. Então eu trago hoje na minha aula um pouco o que eu acho, né, que o que eu gostaria de ter ouvido quando eu me interessei pela Amazônia. Eu tenho uma proposição para vocês, um exercício muito, muito rápido, de 20 segundos, não precisa mais que isso, que vocês pensem na Amazônia e quais são as imagens, o que vem na sua cabeça, e anote. No final, a gente vai voltar a essas notas. Realmente, eu vou contar aqui, cronometrar, 20 segundos. O que vem na sua cabeça quando você pensa na Amazônia? Pronto. Espero que todo mundo tenha conseguido aí anotar qualquer coisa, né? Eu acho que vai ser um exercício interessante. Bom, então, de novo, um orgulho estar aqui falando para a jornada de formação de ativismo de rua e floresta, abrindo esse bloco floresta, com muito orgulho, né? Então, pode passar. É isso que eu acho, assim, eu falo rápido, e aí eu gosto de ter o controle, mas hoje eu estou com o controle aí com o Gabriel. Então, o conteúdo, quando a gente conversou, né, com esse convite que chegou de uma forma tão inusitada, e eu tenho tamanha alegria de poder aí apertar uma agenda que né, espaça em tantas outras atividades para falar realmente com vocês sobre uma das grandes maravilhas aí desse mundão que a gente já tem o privilégio de ter no nosso território. Então, assim, mostrar um pouco para vocês esses 5 itens, né, que eu acho que é o que a ideia, pela minha experiência, né, eu acho que eu só posso, quando se fala da Amazônia, ela é muito isso, né, é a experiência daquele que se debruça sobre a região, de mostrar quais são as diferentes histórias dentro desse território, os marcos legais, a ocupação da região, né? Obviamente junto com seus desafios, as diferenças entre a Amazônia urbana e a Amazônia rural, se é que a gente constrói essa diferença, né? Eu acho importante a gente falar nisso também. Avaliar assim, como que a Amazônia ela se conecta, né? E o que acontece, porque ela tem influência em outros biomas dentro do Brasil e globalmente, e provocar em vocês, tudo isso é uma forma de ajudar vocês a construir uma visão sua, única, né, sobre essa região que é tão plural, e começar a pensar realmente em formas que a gente pode colaborar aí com a proteção desse território que tem um benefício assim que extrapola a região, né, e seus povos. Pode passar? Então, uma coisa que chama muito atenção exatamente se você pega né, o globo terrestre,
o planeta é assim, mais ou menos, que está nessa linha vermelha, delimitado, uma das maiores, pode passar, se não a maior extensão de floresta tropical do mundo, né? A gente tem uma Amazônia que, como vocês olham nessa foto, que eu acho maravilhosa, a Amazônia como bacia, né, que ela é detentora, não é o único privilégio do Brasil, embora o Brasil tenha a maior parte do território da cobertura de floresta amazônica no seu território, né, mas a gente tem a Colômbia, tem o Equador, tem o Peru, tem a Venezuela e temos o Brasil, né? Então, e a Colômbia, né? Eu acho que eu deixei de falar. A Amazônia, ela nasce nos Andes, como vocês podem ver nessa foto, e através dos rios, e deságua no Oceano Atlântico. É toda essa extensão, né? Tamanho de um território aí, praticamente, como dos Estados Unidos, para a gente falar em termos de magnitude dessa floresta. Pode passar? De novo, né? Desculpa o título está em inglês, mas eu achei interessante, né? Para a gente mostrar um pouco no território, né? Que a gente tem da Amazônia, a gente tem 25% de todas as espécies de plantas reconhecidas e catalogadas. Isso não quer dizer que não exista mais, né? Em geral, o que a gente sabe é que a nossa biodiversidade ela é pouco estudada e reconhecida perante outros biomas um pouco menos expressivos. Ela divide em extensão, então, os países são o Peru, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, a Guiana, a Bolívia e o Brasil. Então, a gente tem o privilégio de contar com a maior parte dessa floresta no nosso território, 80%, não é pouco. E o que é a Amazônia, ela é tida sempre quando esse grande provedor global de serviços ecossistêmicos, né, que regula ciclos hidrológicos, qualidade da água, ciclagem de nutrientes, biodiversidade e serviços culturais, que eu vou falar também. Pode passar. Em termos de biomas, né? Como é que o Brasil, como é que a Amazônia se situa em termos de bioma? O que a gente tem? Bioma é uma classificação muito específica, que é relacionada às aptidões fisiológicas das espécies ali presentes, mas também a geologia e os fatores climáticos que levam àquela composição florística, aquela composição da fauna e da biodiversidade que a gente vê. Esse mapa aqui, eu quero mostrar, né, especificamente a extensão do bioma da Amazônia dentro do território brasileiro, né? É uma grande massa de floresta tropical, e essas partes mais marronzinhas, né, os outros biomas que vocês veem com menos expressão, talvez não tanto quanto o Cerrado, mas também super importante para o Brasil, a gente tem o Pampa, a gente tem o Pantanal, que tem um debate se ele é bioma ou não, a gente tem a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e o bioma da Amazônia. Nessas partes mais marronzinhas são as terras indígenas. Eu vou voltar nisso, porque é uma sessão bem especial, né, para falar dos habitantes dessa região, que habitam milenarmente a Amazônia e têm manipulado essa diversidade, feito essa biodiversidade que hoje a gente conhece. Na Amazônia como um todo, especificamente na Amazônia brasileira, a gente tem mais de 180 povos indígenas, porque existem alguns outros que são grupos isolados, né? E mais de 300 línguas faladas, né? É uma diversidade cultural sem tamanho, né? Dentro da gente, nesse contexto dos biomas aqui no Brasil, e áreas protegidas. Aí o que consiste a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é uma categoria que ela elenca, né, os estados que são detentores do bioma amazônico que a gente olhou ali, que é relacionado à vegetação, né, às aptidões do solo, do clima, dos rios, né, as propriedades que fazem parte desse conjunto, né? Então, a gente tem praticamente 9 estados
que compõem o que a gente chama de Amazônia legal, né? Então, jurisdicialmente, essa é a categoria que a gente usa quando a gente fala sobre a Amazônia brasileira, na maioria dos casos. Da mesma forma, os dados, tudo que a gente tem de evidência, ele usa essa delimitação de Amazônia legal, né? Esse mapa aqui mostra o que a gente tem. Então, é um mapa de 2018, né, do próprio IPAM, que a gente trabalha, com as diferentes categorias fundiárias. O que quer dizer? Em verde é a vegetação nativa, o quantos, né? Então, a gente tem quase 400 milhões de hectares ainda de vegetação nativa na Amazônia. A gente tem, nessas áreas vermelhas, uma grande, né, um expressivo desmatamento. Hoje a gente já tem que, né, uma grande parte, mais de um terço dessa floresta, ela já foi desmatada, né? A gente tem os corpos hídricos, né, os rios da Amazônia, que eu também vou tocar, que é de uma dimensão realmente estratosférica, é outra propriedade única e singular da Amazônia, né? A gente pensa muito em floresta, em biodiversidade terrestre, em povos indígenas, mas a gente esquece o recurso hídrico que a floresta amazônica representa em termos dos rios e da biodiversidade aquática que a gente tem, envolvendo diferentes sistemas hídricos e, inclusive, a influência do mar, né, do Oceano Atlântico. Aí a gente tem em categorias fundiárias, eu tenho um outro mapa aqui, mas só para dizer o que são essas categorias fundiárias. Então, são áreas que a gente tem, áreas privadas, é uma categoria fundiária, as áreas que pertencem ao Estado, outra categoria fundiária, as áreas indígenas e territórios de povos tradicionais que são protegidos, também são outras categorias fundiárias, apenas para a gente mostrar alguns exemplos do tanto de cobertura vegetal que é perdido, ou tem se perdido, dentro dessas diferentes categorias, né? Então, obviamente, a gente tem muito que as áreas protegidas, as unidades de conservação, os territórios indígenas e as áreas habitadas por comunidades tradicionais apresentam a maior quantidade e qualidade dessa floresta, né? Pode passar. Eu começo, então, falando que a Amazônia ela tem essa mega biodiversidade, ela é rica nos solos, na vegetação, nos rios, nas espécies, nas línguas, nas pessoas, mas, assim, o que dá a ela essa formação? Então, eu estou vindo na geomorfologia, que é a base da estrutura, quando a gente começa a entender as diferenças desse bioma, né? Então, até o próprio título dessa aula, né, ela é uma Amazônia plural, então, geologicamente, ela também não é única. Então, a gente tem, assim, o que a gente conhece, né, nesses mapas, depois essa aula fica disponível para você olhar com mais detalhe, né, eu acho que agora não é o momento, talvez muitos como eu, meio míope, não vão enxergar as nuances, mas a gente tem diferentes tipos de solo presentes na região, né, que são solos de diferentes eras geológicas, né, que a gente, na paleontologia, que passaram por milênios de anos, né, transicionando, que são muito atrelados aos recursos hídricos, ao próprio processo de formação desses rios, e as águas originadas vêm desse tipo de solo, né, que a gente tem. Então, tem uma parte que a gente denomina de platô, né, que é muito uma extensão que vai no estado de Roraima e que dá uma outra tipo de vegetação e que é muito vindo com influência, né, do Rio Negro, outros afluentes. A vegetação também, a gente tem campos naturais, que são cerrados, né, os chapadões, que isso existe e é parte do bioma da Amazônia. O estado de Roraima praticamente inteiro, ele é composto de uma vegetação diferente, uma vegetação de cerrado, como todo o arco do desmatamento, essa transição que a gente chama de ecótone, né, que são a mistura de diferentes ecossistemas ali no estado do Mato Grosso também, e no Maranhão também, são estruturas diferenciadas de vegetação e de geologia, tá? Pode passar. Essa é a terra firme. Quando a gente fala de floresta, a gente também tem diferenças. Então, não só no tipo de solo, esses
tipos de solo que são lixiviados ou são regados pelos diferentes rios que eu vou trazer, né, com uma explicação, eles dão origem a diferentes tipos de vegetação. A terra firme, que é essa floresta que a gente mais pensa mesmo quando pensa na Amazônia, que são florestas que praticamente nunca são alagadas, né? A Amazônia, ela tem uma riqueza que também eu vou trazer, que é a inundação, a sazonalidade dramática a cada 6 meses do ano. E essa alteração, ela gera diferentes tipos de biodiversidade e formação da fauna, da flora. Então, essa é o que a gente tem chamado de terra firme. Existe, sim, eu estou vendo aqui a Laura, o igapó, né, que é quando parte dessa floresta, um pouco mais baixa, se torna sazonalmente alagada. Pode passar. E a gente tem os ecossistemas de várzea, que são grandes extensões de terras baixas na Amazônia, da planície, muito inundadas pelo rio Amazonas, né, banhadas sazonalmente, com alternância entre uma época de alta estação de cheia, chega a 10 metros de água, isso tudo fica coberto, e quando a gente está falando da várzea, não significa que não temos árvores altas, existem, né, árvores que chegam 8, 10, 12 metros de altura, 30, mas elas são sazonalmente alagáveis e são adaptáveis a esse tipo de inundação. Não é que enche uma vez, enche e permanece cheio por 4 meses, quando começa a esvaziar. E toda essa tônica da sazonalidade, ela vai ditando alguns padrões de vida, né? Como eu vou mostrar aqui. Pode passar. Aí, qual é a história da Amazônia, né? Assim, infelizmente, a gente não tem uma história muito positiva de tratar muito bem a nossa floresta como país, né? Então, a gente tem grande pressão humana, que leva ao desmatamento, leva à perda de biodiversidade, à poluição dos rios e dessas regiões, grandes projetos de infraestrutura, agricultura de commodities e pecuária, né, substituindo áreas de floresta e biodiversidade. E a gente também tem um legado também muito histórico, embora um pouco mais tímido e ainda não à altura do processo de degradação e desmatamento que a gente observou, que são as áreas de proteção, né? Então, o Brasil deu um passo muito importante e um exemplo também para o resto do mundo e para os próprios países aqui detentores do bioma da Amazônia, como estabelecendo e mostrando que é possível crescer economicamente e proteger esse bioma, né, de atividades que são tidas como degradatórias de povos e comunidades indígenas e também da floresta. Então, aqui é só mais ou menos mostrando os 9 estados da Amazônia Legal, esses drivers, e o que a gente tem ao longo dos anos, né, o primeiro mapinha 1970, depois no final dos anos 90, dos anos 2000, e mais recente, o que tem acontecido com a Amazônia. Essa área mais vermelha são as áreas desmatadas, através desse processo, né, sobretudo o avanço da fronteira agrícola, e, como eu disse, grandes projetos de infraestrutura, né? E o que a gente vê nas áreas verdes ainda são as áreas protegidas, unidades de conservação, territórios indígenas e de população tradicional, que ainda mantém o que a gente hoje tem como floresta. Pode passar? O que tudo isso tem a ver, né? Então, a gente tem um legado, eu acho que podemos abrir para discussão isso, né, depois, mas muito do que a gente tem como desenvolvimento para a Amazônia, sobretudo o desenvolvimento social e econômico, ele vem de uma narrativa colonial, né? Um processo de exploração dessa região como um provedor de riquezas, né? Ou, atualmente, de commodities para abarcar ou alimentar regiões, né? Não estou falando só de outros países situados no hemisfério norte, por exemplo, mas também outras regiões do próprio país. Então, a gente vê muito como a forma de desenvolvimento
se materializou no território da Amazônia, né? E como, por isso, a gente tem que encontrar soluções de desenvolvimento para essa região que não seja, que seja trazendo um valor nessa floresta em pé, nessa cultura existente. Pode passar. Então, qual que foi o desenvolvimento? Quais foram as visões históricas, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês um pouco esse resgate da nosso período, da nossa jovem democracia, né? Ou nessa transição. Então, em 1926, o presidente Washington Luiz, ele colocou que a prioridade para o país, inclusive para a Amazônia, era abrir rodovias. Então, precisava-se integrar o território e, sobretudo, a Amazônia ao território nacional, através desses grandes projetos de rodovias. Sendo que a gente já tinha de um legado colonial a abertura, né, de estradas ferroviárias, que também já tinham cometido alguns processos de atrocidades, mas poderia ter sido desenvolvido. Então, é uma nova visão que leva a um processo de degradação, obviamente. O JK, que é um plano de desenvolvimento, né, durante esse regime militar, tanto para trazer energia, transporte e um símbolo, né, de soberania sobre o território da Amazônia, a construção e a abertura dessas estradas. Então, a Transamazônica é um desses grandes ícones que ficou como vou mostrar aqui, uma marca na floresta, até hoje, permanente, com alguns trechos completamente sem condições de tráfego, né, de trafegar, mas como esse grande símbolo do desenvolvimento. A partir dos anos 40, a gente também tem mega planos de desenvolvimento, pode passar, para a região, como a gente vê a Operação Amazônia, 1965 a 69, promovendo o desenvolvimento, era desenvolver para não entregar, desmatar para não entregar. Então, existia muito essa questão da soberania, o medo que se tinha desse regime militar em proteger esse bioma, dada a vastidão desse território, né? A gente tem a Polo Amazônia, também nos anos 70, implementação ali da Zona Franca de Manaus, a partir dos anos 80, o Brasil em Ação, vários PPAs de estímulo a esse tipo de industrialização na região, o próprio Avança Brasil, né, com um pacotão, inclusive Belo Monte, muitos chamam de Belo Monstro, foi construído dentro de um governo progressista, né, e até que, né, trabalhou em prol da nossa conservação, mas foi construído durante esse processo, né, de trazer energia, de alimentar o país, o agronegócio, com os grandes recursos hídricos da Amazônia. E eu vou falar nisso também, sem se dar conta de que a gente tem uma mudança climática em curso, né? Então, existe uma visão de que a gente tem esse recurso e que ele vai ser para sempre, e ele não tem, né, término, né? É o dilema dos bens comuns, que é a Amazônia. De novo, a gente tem o Brasil para Todos, que tem um pacotão também de projetos, inclusive de mineração, né? E todos os PACs, né? Todos os planos de aceleração do crescimento voltado para o território nacional, mas muito influente e num processo de muita alteração e transformação na região, né? Vale ressaltar que todos esses planos de infraestrutura e de investimento, eles são visões externas da nação sobre o território, mas muito pouco sobre o que os amazonidas, ou sobre o que aquela região, aquelas pessoas têm como interesse e aptidão. Pode passar. Essa aqui é a Transamazônica, para quem não conhece, é realmente essa estrada ambiciosa, né, que rasga a Amazônia, literalmente, do Oceano Atlântico até os rincões, né, nas margens ali com a Colômbia, com o Acre, uma forma de conectar a região, né, e o legado que ela deixou de abandono e de destruição,
E vocês sabem que hoje ela tem trechos, ela não é ao objetivo que ela deveria ser, né? Ela tem trechos completamente abandonados, à margens, né? Assim, eu tive o prazer, né, de andar pela Transamazônica, saindo de Belém até a região de Santarém. É realmente uma situação assim, você se sente num faroeste, né? Dado a situação de precariedade que existe nisso, e todo o processo de assentamento, de colonização que aconteceu ao longo dessa rodovia. Pode passar? Então, o que são esses projetos, né? De novo, a miopia aqui. Então, a gente tem tudo que a gente vê hoje materializado em termos de desmatamento, eles são, de uma forma ou de outra, atribuídos, né? A esses vetores, né? Então, a gente tem como é que é o land grabbing, gente? Me fugiu. Então, a gente tem grandes projetos de infraestrutura, a gente tem a grilagem de terras, né? É isso, desculpa, a ocupação de terras públicas e grilagens do patrimônio que é da nação, por usurpadores mesmo, né? Especulação desse meio imobiliário, a madeira, né, seletiva, né, a retirada de madeira seletiva da região. Eu já falei nesses projetos de infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas, a gente tem também o gado, a criação de gado, né, em grande escala, commodities agrícolas e a urbanização da região. Todos esses vetores, eles estão se mostrando aí na paisagem. Pode passar, com grandes áreas desmatadas. Aqui eu trago, porque realmente eu trabalho há mais de 20 anos na Amazônia, eu estou acostumada a olhar para esses dados, mas não me deixa de surpreender, né? O quanto que a gente vê claramente esse arco de destruição puxando a floresta e afetando essas áreas, esses territórios que a gente vê, né, em verde, e verde claro, verde escuro, amarelo mais claro, amarelo escuro, que são projetos de assentamento, né, do pequeno produtor para a agricultura familiar, que produz grande parte do alimento e do valor nutricional que a gente tem, né, tanto na Amazônia como para fora do bioma. A gente tem as terras indígenas, as unidades de conservação permanentes, as florestas públicas não destinadas, que tem sido alvo de grande parte da grilagem e de degradação que a gente tem observado. Pode passar. Aqui a gente também mostra, de uma forma muito específica, as terras indígenas e unidades de conservação, como são grandes detentoras desses arcos de desmatamento. E aí muito se fala, mas também se tiver só uma área protegida, sem indígena, a gente vai ter essa configuração. Não, a gente só tem floresta porque a gente tem esses povos dentro, habitando e cuidando dessas florestas. É o oposto do que a gente pensa. As áreas não destinadas são aquelas áreas em poder do Estado e em poder do governo federal, que estão para serem destinadas, sobretudo na Amazônia, onde ela não é uma propriedade privada, ela não é uma unidade de conservação, ela não é uma terra indígena, ela não é um processo de assentamento, e essas áreas, elas têm sido alvo da grilagem de terras. Então, a maioria do desmatamento que hoje se observa na Amazônia são através da grilagem de terras públicas. Então, o que a gente tem para a solução disso? Fazer a destinação dessas áreas. Então, o IPAM tem se debruçado, junto com o Ministério Público Federal e agora o novo governo, a mostrar aonde estão essas áreas, quais são as maiores ameaças e como simplesmente, com alguns decretos, você pode limitar isso. Destinar essas áreas para a população indígena, destinar ela para a população ribeirinha e tradicional, que a gente sabe que vai manter essas florestas dentro de um limiar de que é valioso. Pode passar?
Aqui é uma foto que eu acho maravilhosa do que é um ecossistema de várzea inundado. Isso são no Rio Solimões, e são ainda a parte do que fica de fora das várzeas, né, das grandes árvores de floresta nativa de várzea. Pode passar? E aí a gente fala nos rios, né? Olha a riqueza, de novo, né? Então, a gente falou dessa Amazônia, diferentes formações geológicas, diferentes tipos de solo, logo a gente tem diferentes tipos de floresta, mas tudo isso, ele é um ecossistema totalmente interconectado, né? Um não existe sem o outro. Então, toda essa grandiosidade, né, de rios que a gente tem na região, eles levam essas formações não só do solo, a produtividade desses solos, a produtividade da floresta, a biodiversidade e a própria aptidão e modo de vida que é atrelado a esses diferentes territórios. Então, a gente tem o Rio Amazonas, que é o mais longo do mundo, ele perde pelo Rio Nilo, por alguns centímetros, que ainda alegam que o Nilo é mais longo, mas ele não tem essa dimensão, gente, a extensão e nem a largura do rio, que é uma proporção de oceano que a gente tem no nosso território. Depois a gente tem o Rio Negro, que também em extensão é enorme, ele vem muito do platô das Guianas, e rega toda a bacia da Amazônia e se junta em Manaus, ali formando o Rio Amazonas, que se junta vindo dos Solimões, o Rio Tapajós, que é tido como um rio de águas claras, o Caribe brasileiro e areias finas, o Rio Madeira, e o Rio Purus, que é totalmente tortuoso. Eu vou mostrar aqui, pode passar algumas fotos, que eu acho que ilustra bem o que a gente está falando. Então, a gente tem o Rio Negro, que é esse rio com areias muito finas, com cor de Coca-Cola, ele tem muito, né, no alto do Rio Negro, que são nas regiões mais com divisa na Colômbia, com a Venezuela, né? A gente tem o Rio Amazonas e os Solimões, o Rio Negro e os Solimões, quando se juntam, ele forma o Rio Amazonas, que é uma água mais caudelosa, mais branca. O Solimões, ele é esse rio com muito mais sedimento, né? Ele é muito mais barroso, você pode até ver na hora que essas águas estão se encontrando. O Tapajós, que é essa maravilha de águas claras e cristalinas e areias finas. A gente tem o Rio Madeira, que também é um rio mais caudaloso em termos de propriedade, mas não é a mesma propriedade química. Eu quero ressaltar isso, gente, cada um desses rios tem uma temperatura, tem uma diferente composição, né? O Rio Negro, ele é um rio muito ácido em termos de pH, e o Rio Purus, que é esse rio extremamente tortuoso, que vocês já devem ter ouvido falar, ele é extremamente difícil para navegabilidade, mas ele é extremamente brilhante em termos do que é um processo desses rios desenhando e formando essa paisagem que a gente tem hoje. Pode passar? E aí a gente pensa nas pessoas, o que esse rio, né? Então, falando aqui de rios, a gente não está falando de um córregozinho, a gente está falando de rios dramáticos, de não só na vazão que eles têm, né, na rapidez, mas o quanto que eles movimentam de material ali, né, orgânico e inorgânico, e como é que ele dita toda essa sazonalidade, ela dita toda a forma de organização social, econômica e de modo de vida, inclusive de habitação na região. Eu acho, né, aqui eu tentei mostrar que a sazonalidade, ela é distinta no Brasil, por exemplo, como a gente fala das temperaturas das estações do ano, como a gente fala das estações do ano de forma geral, né? Eu cresci associando muito a questão de temperatura, né? E quando você vai no hemisfério norte também é isso, a temperatura ela dita a estação do ano que você está. Na Amazônia isso é diferente. A Amazônia, ela tem a temperatura sempre quente, mais ou menos constante o ano inteiro. Mas o que muda, então? Como é que a gente tem sazonalidade na Amazônia? Como é que a gente determina e chama as estações? Através dos rios. Então, a vazão, né, a enchente e a seca desses rios, elas determinam
o que a gente faz em cada estação do ano. Então, por exemplo, quando o rio está cheio, e para as pessoas locais, não são duas estações só, a cheia e a seca. Elas são a enchente, quando as águas começam a crescer, ela é a cheia, quando as águas se estabilizam no nível mais alto, ela é a vazante, quando essa água começa a descer, e ela é a seca, quando estabiliza no nível mais baixo possível desses rios. E aí a gente tem, por exemplo, as atividades de retirada de madeira. Ela é muito feita no período de chuva, no período do rio alto, porque é mais fácil de você transportar e escoar essa madeira do que andar com ela nas suas costas. A pesca, a agricultura e até mesmo a pecuária, ela é muito feita durante os anos de estação, durante as estações secas, né? A partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, até começar de novo o rio encher e alterar essa sazonalidade. Tanto que durante o período de chuva, muitas pessoas que habitam as áreas de várzea ou as áreas de após que são alagadas, elas mudam seu gado ou a sua agricultura para a floresta de terra firme, porque é uma forma de elas protegerem isso contra a enchente, né? Durante a cheia, por outro lado, é muito difícil se pescar. Então, as pessoas dependem muito de outras fontes de proteína, e muito tem vindo do gado, que é vendido nessa época, é abatido nessa época de cheia, para poder suprir a necessidade daquelas famílias que não podem ali ter uma agricultura viável ou ter o seu gado mantido, né, nessa estação. Pode passar. Aqui não tem nada? Ops. Enfim, eu sei, será que tem mais uma? Passa. Acho que você tem que dar um cliquinho. Aqui é só mostrando como que as pessoas vivem, mais um clique, que vou ter mais uma foto. Isso. É mais ou menos que essa inundação, essa sazonalidade, ela não só dita os padrões ecológicos da paisagem, né? Mas também os assentamentos humanos, a posse de terra. Então, por exemplo, algumas regiões que são alagáveis sazonalmente dessa forma dramática, como na várzea, ela não é, na legislação, uma área, ela é uma área pública, ela pode ser de uso e concessão de comunidades, mas ela não é uma área de propriedade privada, porque a cada enchente, né, a cada inundação e seca, esses limites vão se alterando, né? Decomposição, sedimentos, etc. As atividades econômicas, como eu já disse, né, elas são de subsistência, mas elas também são econômicas, elas são atreladas a esse nível do rio, a essa sazonalidade, e a própria organização social, né? Como que as comunidades se organizam e navegam ali dentro dessas diferentes estações. Pode passar. A gente tem em torno de mais de 25 milhões de habitantes na região da Amazônia legal. 29% dessa população é indígena, né? E também oriunda de outros grupos étnicos, que são diretamente descendentes desses povos ameríndios, que é o que a gente tem como caboclo, ribeirinho, comunidades extrativistas. A pobreza baseada na renda, né, essa dimensão de renda, educação e saúde, ela é a mais alta no país, ela é acima até do que na região do Nordeste. Ela atinge 42% da população na região da Amazônia. E os meios de subsistência dessa população, né, eles são altamente sensíveis e dependentes da qualidade da floresta e dos serviços ecossistêmicos que ela presta, né? Então, por isso que a gente tanto se preocupa em proteger não só a biodiversidade, mas também como os modos de vida e população dessa região. Pode passar. Aqui é só para mostrar, né, em diferentes estações de ano, já entrando um pouco nas diferenças entre uma Amazônia rural e uma Amazônia urbana. O que a gente vê aqui à minha direita, essa é uma área de periferia de Manaus,
que está alagada, e essa é uma outra área rural, né, uma área de comunidade que está isolada durante uma grande seca, uma seca extrema, né, que teve como oriunda desses processos que a gente vai falar depois um pouquinho de mudança climática, só para não deixar passar. Pode passar. Aqui é uma outra região também, de uma Amazônia rural, mas onde a gente mostra grandes extensões de rios, também numa época de seca extrema. Então, é uma floresta, é uma região de várzea, habitada por muitas comunidades que ficaram isoladas porque o rio secou demais. Então, se você vê bem aqui no meio, são grandes embarcações, não é uma canoa, tá, gente? É algo bem, bem grande mesmo, só para mostrar para vocês a dimensão de alteração que existe nessa paisagem, em detrimento da variabilidade que a gente tem na precipitação, atrelado aos processos que a gente vê das mudanças climáticas, que é o aquecimento global na região, né? Eu estou só pontuando, não vou me adentrar, eu sei que vocês vão tocar nesse assunto mais para frente, né, no curso, mas eu estou só mostrando isso para pontuar que é uma região que nunca tinha visto o rio secar dessa maneira e dessa natureza, né? Obviamente, isso aqui é de uma Amazônia rural, mas obviamente impacta as cidades, né? Municípios, acho que, né, mais de 50% dos municípios na Amazônia têm decretado estados de calamidade e de desastres associados a extremos de grandes secas como essa e de inundações também. Pode passar? Aqui, de novo, mostrando isso, né? Esse pontinho aqui no meio, na margem, é o que eles chamam de flutuante, é onde um município recebe todas as mercadorias e onde todas as mercadorias são extravasadas para fora ali da região, né? Tudo que é produzido. De novo, diferença entre a Amazônia urbana e a Amazônia rural. O que a Berta Becker, que era uma grande estudiosa da Amazônia, infelizmente uma geógrafa que já faleceu há alguns anos, mas ela falava que a gente tem florestas urbanizadas. O que a gente tem, na grande maioria, né, a gente tem 772 municípios da Amazônia, né? Não, essa foto ela é de um afluente do Rio Amazonas, conjunção do Rio Negro, é no município de Silves, para quem quiser procurar onde ele fica. E a foto é de 2010, durante a grande seca que teve na Amazônia. E eu queria só pontuar, então, que a grande maioria da Amazônia urbanizada é uma urbanização muito precária, né? Tirando os grandes centros urbanos, né, que as capitais, e dizendo da capitais, Manaus, Belém e Rio Branco, são as únicas regiões, né, que contam com uma infraestrutura, com uma educação, com acesso à saúde, com a governança, né, planos diretores, ordenamento, né, territorial e etc., e, ao mesmo tempo, recurso vindo do governo. A maioria dos outros municípios, eles são esses municípios que são muito precários e que a gente chama de municípios indígenas e rurais. Eles são municípios que se estabeleceram ali, muitos como um legado de exploração colonial, né, como o legado da borracha, exploração do ouro, madeireira, é sempre vinculado, né, ou como até mesmo empresa, a tal da Fordlândia, né, que se estabeleceu na Amazônia, no município de Belterra, para a exploração da borracha. Então, a gente tem esse processo histórico, colonial, na formação desses municípios, nessa Amazônia urbana, que, quando a gente vai analisar nos parâmetros e definições realmente do que é ser urbano, esses municípios não se encaixam. Tá? Pode passar. Aqui um pouquinho do retrato de quem, né, são todas fotos minhas, né, que eu autorizo vocês a estarem com ela. Então, a gente tem aqui desde, né, povos originários e tradicionais, a região
a comunidade Aucre, da terra indígena Kayapó, fazendo o ritual deles de dança, recebendo um grupo de turistas, um pescador ali na região de Silves, quando realmente o rio secou bastante e a mortandade enorme desses peixes, e, ao mesmo tempo, a população que a gente sabe, urbana, tanto quanto e cosmopolita, de grandes centros, como qualquer outra grande cidade do mundo, que está ali em Manaus, que está no Acre, que está em Belém. Pode passar. Essa também é um retrato do que a gente tem dessa dicotomia entre a Amazônia rural e a Amazônia urbana, entre a Amazônia floresta e a Amazônia cidade, né? Isso aqui é uma zona de intersecção entre a periferia de Manaus e uma área que chama ZF2, onde temos experimentos de campo em uma área que a gente vê sendo engolida, a floresta sendo engolida por esses assentamentos informais e urbanização desorganizada e precária em cima da floresta, né? Vale ressaltar, e eu vou trazer isso para a gente agora, acho que a gente, não sei quanto tempo, mas acho que a gente está caminhando para o fim, né? Eu quero ouvir vocês também, eu quero saber quais perguntas vocês têm, mas podemos passar um pouquinho, porque eu vou voltar num processo de migração. Eu acho que alguém perguntou aqui também, né? Para encerrar, eu queria colocar assim para vocês que tudo isso mostra a grande diversidade, o quão plural e quão grandiosa é a Amazônia no território brasileiro, né? O quanto isso é um motivo de orgulho, mas também eu sinto uma certa depressão por ser brasileira e querer que o nosso país proteja esse território, esses povos, não só para a nossa geração e para o nosso bem-estar, seja ele econômico, de saúde, etc., mas também para gerações futuras, né? Então, eu trago esse slide aqui, só para que é do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, onde eles colocaram, isso ficou a partir de 2018, muito forte e divulgado, e agora ele é todo ano, todo ciclo de avaliação ele é reformulado. Quais são as 5 principais razões para se preocupar com a mudança climática, ou as 5 principais razões por que se preocupar com o aquecimento global? A primeira delas, gente, é a Amazônia, junto com o Ártico. Por quê? Porque são ecossistemas únicos, extremamente sensíveis a cada centímetro, graus Celsius de alteração na temperatura. Então, não é só o processo que a gente vê de conter e zerar o desmatamento, que é um dos grandes vetores da destruição da floresta, mas também fazer com que os países globalmente se comprometam a reduzir suas emissões para que esses ecossistemas únicos tenham a chance de sobreviver e manter os serviços que a gente vê que eles mantêm de regulação climática, né? Eu não trouxe nenhum slide aqui, mas o que a gente sabe é que a Amazônia, dada essa imensidão que vocês viram de todos os rios, e a própria dinâmica com a grande massa e cobertura vegetal, ela forma o que a gente chama rios voadores. Esses rios voadores são os rios, são esse processo de umidade oriunda, né, através das nuvens da Amazônia, parando aqui e irrigando grande parte do nosso agronegócio, né, no Cerrado brasileiro. É extraterritorial, é extra-país, influencia também as regiões do Paraguai, influencia também as regiões da Argentina, o sul do país. Então, por isso que é tão importante quando a gente fala de proteger esse bioma. A gente sabe que se a gente não fizer o nosso dever de casa, o que a gente vai perder, por exemplo, se a gente perder a Amazônia, a gente aumenta do dia para a noite 10 anos de emissões industriais do Brasil como um todo,
né, para a atmosfera. Então, para dizer quanto a Amazônia é uma grande tábua de salvação para essa crise que a gente está vivendo, que ela não é só climática, ela é uma crise humanitária, né, porque a gente tem migrações né, entre países oriundos dessa visão. Pode passar? Pode passar. Esse aqui eu vou deixar para depois. Eu só queria mostrar aqui, esse é um slide que a gente acabou de produzir, de um trabalho que a gente fez, da incidência de eventos extremos na Amazônia brasileira. Quem são as pessoas e quantos desses extremos a gente sofre? Então, a gente vê que nessas bolinhas maiores, cada habitante desses municípios, eles sofreram de 2 a 6 desastres de SEMA, entre inundação, fogo, enchente, inundação, fogo, seca e escorregamento de terra, em 14 anos. Então, a Amazônia já está sofrendo, a população já está sentindo. A maioria, 65% dos indígenas habitam esses municípios, e 75% das comunidades tradicionais também estão nesses municípios que são impactados. Pode passar? E são as regiões que têm o menor índice de progresso social, como eu já disse, né? Pode passar esse. E aqui é uma ferramenta só para ilustrar, de justiça climática, quando a gente pensa na região como uma grande receptora desses impactos adversos. Apesar de deter toda essa biodiversidade, proteger todos os serviços ecossistêmicos que a gente tem, né, essa população ainda está sofrendo os danos e as perdas associadas com extremos climáticos que eles menos provocaram em termos de desestabilização no sistema terrestre. Pode passar? Então, isso chama a nossa atenção para outro trabalho que a gente está fazendo, que é os limites desses povos indígenas, dessas populações tradicionais, perante as atrocidades que a gente está vendo nesse território. São os pontos de inflexão sociais que a gente vê. Então, aumento de conflitos, aumento de violação, de violência e migração, que tem acabado com a cultura, a identidade, a saúde e o modo de vida desses povos. Pode passar? E eu encerro por aqui, ficando à disposição de vocês, para a gente poder conversar um pouquinho.